é ser pentecostal, o que de fato vem a ser. Então, nós temos esses tópicos também, mas hoje nós vamos tratar daquilo que está relacionado com uma vida pentecostal, que é uma vida de avivamento. Sim, todo pentecostal, meu amigo pastor Eriel, né, todo pentecostal que se preza, ele conhece esse termo avivamento. Todo pentecostal que se preza, ele conhece o termo despertamento. Sim, não tem como falar que uma pessoa é pentecostal e não reconhece, tanto na parte da letra, no sentido de significado, quanto na sua vivência. Mas nos últimos anos para cá, nós temos visto um grande embate, uma grande controvérsia a respeito do que de fato vem a ser avivamento. Outros têm confundido movimento com avivamento. Anos atrás, nós vivíamos ouvindo os pregadores, e também muitos de nós pregávamos: irmãos, movimento não traz avivamento, mas avivamento produz movimento. É verdade. Vamos lá então, vamos trabalhar um pouco sobre esse pensamento, né? Uns anos também para cá vimos isso, uma inversão de valores. E o que tem acontecido com a chamado avivamento? Muitos têm condicionado esse mesmo apenas num simples ato, apenas num simples evento, apenas num simples movimento. E é nesse ponto, irmãos, que eu quero compartilhar com cada um de vocês. Observamos bem o texto, né? Vamos lá, vamos compreender na antiga aliança o que vem a ser avivamento. Significa avivar ou tornar mais vivo. Também tem o sentido de preservar ou manter vivo, tá certo? Porém, avivar não significa somente preservar ou manter vivo, mas também purificar, corrigir e livrar do mal. Essa é uma consequência natural em toda vez que também Deus aviva. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, vamos ver os reis de Israel sendo muitas vezes exortados pelos profetas a restaurar a casa, a restaurar Jerusalém. Isso é, levando o povo de Deus que ora, decaído e caído na idolatria, na apostasia, voltar-se para o Senhor. Então o avivamento também, ele traz essa conotação, ele vai gerar, vai fazer que o povo volte para o Senhor. No livro de Abacuque, capítulo 3, no versículo 2, muito conhecido, o profeta conclamou, dizendo: tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no discurso dos anos, faz conhecido, e na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Dentro do contexto, Abacuque está falando, mesmo em meio às ações dos caldeus, em meio aos flagelos, Deus faça-nos permanecer vivo. O crente avivado é isso. Mesmo em meio às crises, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio ao coronavírus, ele continua vivo, ele continua preservado por Deus. Amém? No Novo Testamento é interessante, irmãos, nós entendermos que não se trata tanto dessa palavra avivamento. Por que será que não se trata tanto? Porque a igreja, né, primavera, ou a igreja primitiva, ou a igreja no seu primórdio, ela não tinha necessidade de falar de avivamento, pois ela já nasceu debaixo de um fluir, ela já nasceu de uma manifestação do Espírito. Lembra do Pentecoste? E antes dele? Antes do Pentecoste, mesmo a igreja sendo montada, mesmo os discípulos, apóstolos sendo preparados, mesmo eles orando, expulsando demônios, batizando, porque eles faziam tudo isso no ministério de Jesus na terra. Quando Jesus o preparava, os seus discípulos, Jesus dava a oportunidade, mas nesses mesmos que tinha essa autonomia no discipulado, eles também fracassavam, mostravam incredulidade, mostravam não conhecer o propósito de Cristo,
Eles também, queridos, tiveram medos. Quando Jesus ressuscita e vai apresentar a eles, eles estavam escondidos e com medo. Agora, depois do Pentecoste, olha o que o Espírito Santo faz. Tira eles de quatro paredes, dá ousadia para eles. Isto é, eu volto a dizer, agora a igreja de Atos dos Apóstolos não é uma igreja de movimento, mas é uma igreja em movimento. Isso é maravilhoso. Então, observe bem que aí não tem tanto esse termo, mas existe uma linguagem metafórica que os textos sagrados vai nos usar para trabalhar esse tema, né, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, certo? Nós temos quando Paulo fala também aos Tessalônicos, não apagueis o Espírito Santo. Olha que maravilha, ele fala de fervorosidade, né? Vamos lá, queridos. No Novo Testamento, então, as palavras supracitadas, avivamento, isso seja sugerida com mais frequência. Por quê? Vamos ver assim, 7 vezes apenas algumas referências, certo? Em alguns contextos, embora a ideia básica de avivamento ela seja sugerida com mais frequência no Antigo Testamento. Outro assim, uma possível explicação para o uso escasso do termo em comparação do Antigo Testamento, irmãos, se dá justamente que no Novo Testamento cobre apenas uma geração, isto é, durante qual a igreja desfrutou, enquanto o Antigo Testamento vai vindo de séculos. Então, há sempre uma necessidade. Aqui eu aprendo uma coisa. Na medida que o tempo passa, vai tendo uma necessidade de um avivamento. Seja ele pessoal, ou seja ele de uma ordem eclesiástica, certo? Outro sim, tendo em mente que o significado de avivamento bíblico. Vamos também analisar agora o que não é avivamento. Vamos analisar o que não é avivamento. Vamos lá. Primeiro, avivamento não é um programa agendado pela igreja. O que significa isso, pastor? Avivamento não é a ação da igreja, mas de Deus. Não é a igreja que marca um avivamento, ainda que nós realizamos eventos e titulamos, olha, 3 noites de avivamento, semana do avivamento, mês do avivamento, mas na sua essência, na sua prática, a igreja não produz avivamento, a igreja não agenda avivamento. Lembro-me quando comecei na renovação carismática, num primeiro seminário de vida no ano de 93, lembro que nós passávamos por um processo chamado seminário de vida no Espírito. Aí tinha o querigma, a pregação do querigma. Nesse particular, se pregava o amor de Deus, pecado e suas consequências, fé e salvação, o senhorio de Jesus, a promessa do batismo do Espírito Santo, e no final, que vem o cumprimento da promessa. Aí Jesus batiza com o Espírito Santo no final. Não existe isso. Na casa de Cornélio, Pedro estava pregando enquanto eles foram batizados com o Espírito Santo. Nem terminou a pregação, né? Eles já foram batizados e começaram a falar em línguas, que é a próxima live nossa, certo? Vamos lá. Então, o avivamento é obra soberana e livre do Espírito Santo, certo? Obra do Espírito Santo. Amém? Um abraço, irmão Tiago, Deus abençoe. Vamos também compreender que a igreja não promove nem faz avivamento. A igreja não é agente de avivamento, não. A igreja também, queridos irmãos, ela não agenda nem realiza programações de avivamento. A igreja só pode buscar o avivamento e preparar o caminho de sua chegada. A igreja não pode produzir o vento do Espírito, ela só pode ensar, isto é, as suas velas em sua direção desse vento. Quer dizer, quem produz o avivamento, de fato, é o Espírito Santo. Quer promover o avivamento na igreja, de uma forma prática, põe a igreja para orar, põe a igreja para buscar, põe a igreja para jejuar, põe a igreja para realmente se entregar, porque Deus que aviva a igreja. Aí quebra um paradigma que muitos de nós pregadores, eu falo nós, porque ninguém é melhor do que ninguém outro aqui, certo? Todos somos iguais, temos qualidades e defeitos, mas por mau hábito, certo?
por mau hábito, nós temos a compreensão. Um abraço a todos aí da minha querida Poti, né? Amém, Tiago. Né? Então veja bem, por hábito, tem uma que falar assim no meio da pregação: hoje chegou o avivamento aqui. Para de besteira, isso não é verdade. O avivamento não iniciou hoje com a tua pregação, nem com a minha, tá certo? Avivamento também não é uma mudança doutrinária, isso é, comete lento engano aqueles que querem descartar a teologia e desprezar a doutrina na busca do avivamento. Aqueles que dizem que o conhecimento bíblico, que a teologia esfria, apaga o crente. Irmãos, pare com isso. Avivamento não é uma mudança de doutrinária. A doutrina, ela é universal e eterna. Ela permanece. A igreja de Atos, a igreja avivada, permanecia, perseverava na doutrina dos apóstolos, na oração e no partir do pão. Então, não tem essa mudança de comportamento, né? Outro sim, toda vez que nós superfatizamos uma verdade em detrimento à outra, nos produzimos deformações e distorções nesta verdade. Por exemplo, quando eu comparo que para que haja avivamento não pode haver teologia, que a teologia também apaga o fogo do Espírito. Não é verdade. Nós temos que ter um equilíbrio e compreender que andam junto. Palavra produz poder, e o poder é examinado pelas Sagradas Escrituras. O que esfria, o que mata, não é o conhecimento, é o pecado, é o orgulho, é a avareza, certo? Vamos lá, meus amados, para nós caminharmos para o final. Então, avivamento não é desvio doutrinário. Então, desprezar a doutrina é querer por um corpo de pé em movimento sem a estrutura óssea. Quer dizer, toda igreja que fala assim, nós somos avivados, todo cristão que diz que é avivado, mas não tem o Espírito, permita lembrar aqui, lembra do texto do Vale dos Ossos Secos? Lá em Ezequiel capítulo 37, se colocara de pé, certo? Se colocara de pé um grande exército, mas não tinha vida. Querido, a palavra de Deus é vida. Então não tem como ter avivamento sem a palavra. Avivamento também não é uma mudança litúrgica. Muitos crentes confundem avivamento com a forma de culto, com a liturgia animada e com coreografia instrumental e aparatos, certo? Temos que tomar cuidado. Eu sempre digo, os irmãos que nos acompanham, fizemos uma live sobre a música, que a música ela é um elemento importantíssimo que contribui de uma forma intensa para a liturgia do culto. Mas a música não deve ser a senhora do culto, tá certo? A adoração está muito além do que um ritmo musical. E avivamento, às vezes, nós já observamos no meio pentecostais e neopentecostais, e o culto está na sua normalidade, vamos dizer, normalidade, todo mundo sentado, ouvindo, de repente alguém canta um hino lento, ou um ritmo mais plausível, normal, amém, amém. E de repente alguém canta um forró, um ritmo de forró, não é forró na igreja, não. Um ritmo de forró, um batidão, e todo mundo sai cantando piano. E às vezes a letra do hino não é nem bíblico, é até antibíblico. Mas por causa do barulho, o pessoal acha que aquela noite foi avivada. Temos que tomarmos cuidado, ter critério, certo? Avivamento nunca será, certo? Nunca foi, nunca será. É uma mudança litúrgica. Outro sim, avivamento não é uma ênfase carismática unilateral. Pastor, como isso? Está no nosso livro também. Vejam, muitas pessoas hoje estão limitando o avivamento a milagre, cura, exorcismo, sem observar a abrangência global da doutrina da pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Tem muita gente condicionando o avivamento simplesmente a uma ênfase carismática, certo? Por exemplo, você vai num culto, onde tem a manifestação, profecia, oração em línguas, até mesmo cura e milagre, isso tem que acontecer, porque Jesus ainda faz milagres, Jesus ainda opera maravilha, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, o crente ainda fala em línguas estranhas, né? Como falei, vai ser a próxima live. Porém, meus irmãos e irmãs, certo? Temos que ater o seguinte: isso não significa que é avivado.
Eu conheço e você conhece pessoas que no ambiente de culto, no ambiente de um culto carismático, que eles chamam de renovados, né, de avivados, termina o culto, a vida volta à normalidade, na carnalidade, na frieza, na indiferença em relação às coisas espirituais. Então temos que tomar cuidado, não confundir, certo? Porque Deus, irmão, Ele é soberano. Ninguém pode deter a sua mão. Então Ele vai operar mesmo, cura, milagre, né? Agora, vejam bem, Ele pode, o que ele pode, o que ele não pode fazer, está na sua mão, certo? Agora, Ele faz tudo quando Ele quer, como quer, onde quer, quando quer e com quem quer. Então, Ele faz todas as coisas conforme o conceito da sua vontade, como está em Efésios. Agora, não obedece a agenda, Deus não obedece a agenda, Ele não se deixa pressionar, Ele é livre. Aí, aqui quebra o paradigma. Irmão, no 5º dia disso vai acontecer tal coisa. Irmão, tal dia vai... Não, temos que quebrar essa mania que criou-se no meio aí pentecostais, porque isso não é bíblico. Deus não está limitado, condicionado a tua e a nossa agenda, ok? Avivamento não é efervescência carismática. Uma igreja pode ter, olha bem o que eu vou falar. Sabe aquela perguntinha? Onde é pecado, Deus atua? Onde é pecado, Deus opera? E aí? Então vamos lá. Irmãos, isso aqui é importante. Avivamento não é conhecido pelos dons, por incrível que pareça. Um crente avivado, uma igreja avivada, ela não é conhecida pelo dom. Isso falando à luz da Sagrada Escritura. Falando à luz da Sagrada Escritura, certo? Não é conhecida pelos dons do Espírito Santo, mas pelo fruto. Vou apresentar. A igreja de Corinto, por exemplo, era uma igreja que possuía todos os dons, todos os dons. Porém, era uma igreja imatura, era bebê, espiritualmente falando. Era uma igreja que tinha todo tipo de carnalidade, tinha divisões, heresia, problema com oferta, problema na Santa Ceia. Olha, mas tinha dons. Era uma igreja avivada, era uma igreja animada. Mas o avivamento real, nós começamos a falar que gera uma transformação, arrependimento, isso não tinha na igreja de Corinto, né? Na maioria de alguns grupos ali dentro daquela igreja, certo? Outro sim, é verdade que em épocas de avivamento os dons são buscados e devem ser buscados, certo? E exercido, e devem ser exercidos para a glória de Deus e a edificação da igreja. Mas a ênfase dos dons, a ênfase carismática, não é sinônimo de avivamento. Então tem muita gente que cura os enfermos, mas ele não é salvo. Jesus falou isso em Mateus 7. No meu nome pregaste, expulsaste demônio e curaste os enfermos. O que ele falou? Não te conheço. Quando chegar naquele dia, vai dizer, não te conheço. Compreende? Uma igreja avivada, uma igreja quebrantada. Aleluia. Outro sim, avivamento não é modismo. Pastor, como assim? Avivamento não é modismo. Muitos crentes, por desconhecimento, se posicionam contra o avivamento, porque acham que ele é mais uma onda da igreja. Não é. Não é uma invenção, não nasceu na rua Azusa. Não é. Né? Inclusive no nosso livro eu trato sobre o movimento da rua Azusa e todo um cronograma, né, do movimento pentecostal, certo? Então, acho que o avivamento é uma coqueluche moderna e uma inovação sem nenhum respaldo bíblico. Então, esses que levantam contra o avivamento estão redondamente equivocados, ok? Vamos lá. Os pontos culminantes da igreja aconteceram em épocas de avivamento, desde o Antigo Testamento, que esta é uma verdade incontestável. É só ver o grande avivamento em Jerusalém, em Samaria, em Antioquia, da Síria, em Éfeso. É só nós vermos também que Deus levantou muitos homens, principalmente os historiadores, e também na época da reforma da igreja, cheio do Espírito Santo, e cheio de autoridade e cheio de poder, certo? Então podemos dizer que o avivamento não é uma onda, não é um modismo, ele possui firmes laços históricos, certo? Ela é a nossa herança, nosso legado deve continuar, sendo também a nossa aspiração e também deve ser a nossa busca
constante. Amém? Para encerrar essa live sobre avivamento e movimento. Infelizmente, querido, aí entra uma parte do livro que é a descaracterização do pentecostalismo. Então, infelizmente, a descaracterização do pentecostalismo tem sido muito nítido, isso é, muito movimento e pouco, você sabe, né? Pouco avivamento. Qual seria a razão? Em busca de avivamento bíblico ou de um genuíno avivamento, não podemos fazer como o rei Roboão. Lembra quando Sisaque roubou o escudo de ouro? O que ele fez? Ele fez latão, ele fez escudo de bronze. O que está acontecendo com a igreja hoje? O que produz? O que faz com que o crente desfruta do mover do Espírito, no sentido de avivamento? Obviamente é uma vida de oração, uma vida de devoção à palavra, de submissão a Deus, a comunhão, não é assim? Mas o que está acontecendo hoje? Por ausência desse avivamento, as pessoas têm substituído, tirado o ouro da oração, o ouro da consagração, o ouro do temor, o ouro, e colocado o latão dos movimentos, dos corinhos sem fundamento bíblico, dos eventos de jargões, né, que se utilizam no púlpito para mexer na emoção do povo, e aí tem substituído o verdadeiro avivamento. Consequentemente, isso tem levado a declínio espiritual, certo? Essas trocas têm sido o quê? Muito claras quando a igreja desperdiça valores e mais valores e contrata também cantores e pregadores. Por exemplo, o culto, não existe culto normal, né, para esse povo. Culto vou no culto, mas quando se trata de vamos promover, vamos agendar como se tivesse esse poder, um avivamento, aí contrata pregadores, contrata cantores, acreditando que eles vão levar um avivamento para a igreja. E não é verdade, irmãos, não é verdade. A igreja vai experimentar o avivamento se ela voltar para o caminho da oração, da palavra, do temor. Amém, amadas? Não tem como. Não há aviva. Pode ser o pregador mais caro, mais bonitinho, mais eloquente, mais técnico, mais habilidoso, mas o avivamento não é produzido por meio dele. João Batista entendeu isso. Falou, eu prego, mas eu não avivo. Eu prego, mas eu não batizo com o Espírito Santo. Quem batiza é ele. Amém? Então compreendamos isso, né? Vamos lá. Então nós não podemos trocar os valores, né, da oração, os princípios de uma igreja avivada, certo? Não podemos trocar. Precisamos, querido, parar de confundir barulho com poder, movimento com avivamento, o culto das emoções humanas com o culto da genuína manifestação do poder de Deus. Isso mesmo, não podemos confundir bronze com ouro, lembrando de Roboão, está no nosso livro. Precisamos ter a percepção do pecado, como teve o profeta Abacuque, e chamar por um verdadeiro avivamento. Como assim? Até porque o verdadeiro avivamento gera transformação de vida, mudança de caráter e conduz o homem ao caminho da santificação. E aí, você é pentecostal?